Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa live número 1 sobre desintoxicação. Vou aguardar aqui alguns minutinhos para que as pessoas possam ir entrando, para a gente conversar desse tema que eu tanto adoro e que eu quero que vocês saibam a verdade sobre esse tema. Vamos só aguardar um pouquinho então, as pessoas estarem aqui presentes, tá bom? Magda, Fernanda, Ana Clara, e eu quero ver se a gente consegue fazer uma live bem interativa, tá? Para a gente poder entender mesmo o processo de desintoxicação de uma forma segura, de uma forma eficaz, e eu quero que a gente se interaja aqui para que a gente possa ter bom aproveito, para que a gente possa chegar no fim desses 4 dias sabendo realmente o que é desintoxicação, por que devemos realizar, por que você está com esses sintomas que tanto estão te incomodando e como resolver, né? Não adianta só apontar o problema e não dar a resolução. Esperando mais 2 minutinhos aqui e a gente já vai começar, certo? Primeiro, pra gente, enquanto isso, antes de eu passar o tema aqui que eu quero conversar com vocês, eu quero saber o seguinte: quando eu falo em desintoxicação para vocês, é claro do que se trata? O que é? O que vocês pensam em desintoxicação? Se vocês quiserem ir colocando aqui para mim, aqui na live, aí no chat, né? O que é detox? O que é desintoxicação? O que é isso para vocês? Se vocês acham que é importante a desintoxicação ou não. Vamos conversando. Alguém já colocou aqui limpeza e é bem por aí. Vamos começar a limpar o nosso organismo. Bom, vamos lá, porque eu sou pontual e eu prezo por quem está aqui conosco. Vamos lá falar sobre, então, a desintoxicação. Eliminar toxinas, isso mesmo, é muito importante. Ai, que bom, então estamos todos conectados aqui. Olha, gente, então vamos lá para situar vocês. É o seguinte: nós vamos passar juntos aqui 4 dias, às 21 horas, tá? Uma live aí de 30 a 40 minutos, para que a gente possa compreender esse processo. Então, serão 4 lives. A de hoje, tá? Que é a primeira, nós vamos realmente, eu quero que vocês saiam daqui com o processo de desintoxicação desmistificado. Ou seja, saber realmente o que vai muito além do suco verde e como realizar isso de uma forma eficaz, certo? A de hoje. A de amanhã vai ser imperdível. Nós vamos falar sobre inflamação. Você que está aí do outro lado da telinha e está com sintomas, pelo menos um daqueles sintomas que eu disse, dificuldade para perda de peso ou ganho de peso com muita facilidade, aquela pochete na barriga, aquela fadiga importante, cansaço extremo, insônia, irritabilidade, queda de cabelo, unha fraca, tudo isso pode ter a ver com o seu processo de intoxicação e inflamação. Amanhã eu vou falar bem isso, quero que vocês saiam entendendo o que é inflamação e como a gente deve manejar de uma forma leve esse processo, combinado? E a live número 3, gente, essa acho que vai ser mais imperdível ainda, a de quarta-feira, que é a live dos metais pesados. Vamos entender como nos intoxicamos, o quão ruim é para a nossa saúde essa intoxicação por metais pesados e como ela pode ser melhorada, como isso pode ser eliminada do nosso organismo, certo? E para terminar, na quarta, e na live de quarta-feira, número 3, eu também vou trazer para vocês aqui exclusivamente, eu nem ia contar, mas eu vou contar para que vocês coloquem aí na agenda, todos os produtos naturais que a gente deve utilizar, sem metais pesados, que eu utilizo aqui no dia a dia, seja desde a parte de maquiagem, shampoo, então fiquem ligados que ela vai ser demais essa, tá bom? E a live número 4, que é a de quinta-feira, não podemos perder mesmo, que vai ser uma live surpresa.
Combinado? Deu para entender o caminho que a gente vai percorrer? Então, bora lá começar a nossa live de hoje. Então, afinal, desintoxicação. O que é isso? É importante desintoxicar? Devemos desintoxicar? Por quê? Como desintoxicar? E por que nos intoxicamos? São várias perguntas. E para mim, como médica, eu sempre tento passar para os pacientes de uma forma mais clara possível e mostrando todo o embasamento científico que isso tem, combinado? Então, desintoxicar, a palavra detox, ela chega até às vezes me dar um arrepio, porque ela ficou muito na moda e todo mundo posta ou fala do famoso suco verde. Não que o suco verde seja ruim, mas a desintoxicação vai muito, muito além do suco verde. Quando eu falo para vocês, quem me acompanha aqui, né, no Instagram, quem me acompanha nas redes sociais ou quem é meu paciente, sabe que o meu objetivo, o meu propósito, a minha medicina é formar em saúde integral. E o que é isso, né? Saúde integral. Saúde integral envolve justamente, ou a gente tenta envolver o todo, né? Porque hoje a gente simplifica muito, é sintoma, remédio, sintoma, remédio. Na saúde integral a gente tenta ver o todo, tirar o foco da doença, tirar o foco do sintoma e colocar o foco no paciente. E no meu acompanhamento a gente faz uma programação de tratamento, né? E mesmo que o paciente não tenha nenhuma doença, a gente programa o seu restart na saúde. Como que funciona isso? Nós temos um caminho a seguir, igual esse que eu passei aqui para vocês da live. E tudo é individualizado, né? De acordo com o paciente do que ele precisa. Mas uma coisa é comum a todos. Começamos sempre o processo de saúde pela desintoxicação. O nome certo, na verdade, é detoxificação. Então, todo mundo que vai começar, que quer uma busca de saúde, deveria começar por esse processo de desintoxicação. Como assim? Eu recebo muitos pacientes no consultório querendo, né, buscando saúde e vindo sempre com aquela história. Doutora, eu preciso suplementar vitaminas, suplementar minerais, Ok, precisamos sim fazer uma suplementação personalizada. Veio muita gente, eu tô com isso, eu tô com fadiga, eu tô com cansaço, eu preciso muito ver meus hormônios, coloca tudo a culpa nos hormônios. Ok, também são importantes. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é muito importante. É importante o nível de vitaminas, é importante o nível de minerais, é importante o nível de hormônios, sim. Tudo isso é importante, mas nada adianta a gente suplementar se a gente não limpar a casa primeiro, certo? E o que isso significa? Então, às vezes, né, pode ser que você aí, se alguém se identificar, pode colocar aqui pra gente. Esteja com algum desses sintomas que eu falei, de muito cansaço, dificuldade para perda de peso, falta de energia, e às vezes até já foi no médico ou está suplementando por conta própria e não está surtindo resultado. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o seu corpo pode estar sujo, justamente porque está faltando uma limpeza nesse organismo. Então, o primeiro passo de tudo é a gente realizar essa desintoxicação. E depois, eu tô olhando aqui, gente, pra gente seguir aqui um caminho para eu não me perder. Então, antes da gente suplementar, vamos limpar a casa. Então, para dar aqui um exemplo para vocês. Imagine que você entre numa casa e que ela está toda suja lá, com folhas, né, com poeira, toda suja, e você vai lá, varre a sujeirinha para debaixo do tapete. Você resolveu o problema? Não, você só camuflou. Então, isso também acontece quando você chega com o médico, fala tudo que você está sentindo e ele só te passa um remédio. Não resolveu o seu problema, ele camuflou. E aqui a gente vai liberar tudo que possa vir a estar acontecendo no seu organismo, certo? Então, vamos lá. Por que nos intoxicamos? Vamos responder a essa primeira pergunta. Nos intoxicamos em muitos momentos do nosso organismo. E essa intoxicação, ela é por diversos momentos.
Na hora que a gente acorda, por exemplo, que vai escovar os dentes, que está cheio de metais pesados, por exemplo, no nosso, como é que chama? Não posso falar a marca, né? Creme dental. Então, o creme dental rico em flúor é um metal pesado que está intoxicando o seu cérebro. Então, para vocês entenderem, quando você toma uma vitamina ou quando você suplementa um hormônio, por exemplo, a hora que ele cai na corrente sanguínea, ele deve ir lá aonde ele precisa agir e entrar no receptor. Assim como a chave e fechadura. Quando você pega uma chave, ela não tem que entrar lá na fechadura e rodar a portinha, certo? Isso tem que acontecer com as vitaminas, com os hormônios. Só que o que pode acontecer? Esses receptores, eles podem estar sujos. E aí não liga nada. E aí nada que você suplementa, nada que você faça vai ter resultado. E aí você pode fazer a dieta que você quiser, que o resultado vai ser muito pequeno. E aí a qualquer momento você vai o quê? Ganhar o peso novamente. Entendeu? Então esse é um dos motivos que você não consegue ter êxito no seu tratamento. O processo de intoxicação. Essa intoxicação é muito comum. Eu vou dar um exemplo só para vocês ficarem assim, literalmente com água na boca de como essa intoxicação ocorre. Isso daqui, gente, é uma coisa que a gente precisa muito, certo? Água. A gente precisa muito todos os dias, no mínimo 40 ml por quilo. Isso eu tenho certeza que muita gente sabe. O que muita gente aí não sabe é que essa própria água pode estar te adoecendo. Essa própria água pode estar cheia de metais. Portanto, uma água com quantidade adequada, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí sabe dessa necessidade. O que às vezes deixa a desejar é a qualidade dessa água. Existem características importantes para que a gente possa ver nessa água que ela tenha, que ela seja, né, na verdade, um aliado à nossa saúde e não contra a nossa saúde. Esses dias mesmo eu falei no Stories e ainda não gravei o vídeo, mas vou gravar para a gente conversar mais sobre a questão da água. Então, nos intoxicamos a todo momento. Nós temos vários tipos de intoxicação, seja por metais pesados, que eu vou falar na quarta-feira, seja por poluição eletromagnética, então telas e mais telas, isso, aquela luz azulzinha à noite, aquilo lá é fatal. Seja por poluição do meio ambiente, olha o tempo como que tá, gente, olha o tanto de fumaça, o tanto de incêndios que tá tendo. Então, assim, como isso intoxica o nosso organismo? Então, a intoxicação, ela ocorre quase que 24 horas no nosso organismo. Isso é fato, isso não tem como negar, certo? O que a gente sabe é que o nosso corpo, inclusive, ele tem os órgãos dele que são especializados na desintoxicação. Nós temos 3 órgãos para isso principais: o intestino, o rim e o rim e o fígado. Então, através do intestino, a gente desintoxica pelas fezes. Através do rim, a gente desintoxica pela urina. E através do fígado, ele realiza todo o processo de desintoxicação do que a gente se alimenta, dos remédios que a gente vem a tomar. Então, nós temos 3 órgãos muito importantes que ajudam no processo de desintoxicação. Será que esse processo é importante ou não? Acontece que se a gente não der uma ajudinha para o nosso organismo, ele sozinho não consegue realizar essa desintoxicação de uma maneira eficaz. Por quê? Porque a carga é muito alta, porque o nosso estilo de vida leva a termos uma intoxicação muito importante, infelizmente, nos dias de hoje. Tá ficando claro para vocês? Então, vamos continuar aqui. Por exemplo, já que eu comecei, eu vou dar o exemplo aqui da água. Então, a água que a gente se alimenta, né, alimentos que na verdade acaba sendo uma nutrição mesmo, uma hidratação, ela precisa ter algumas características que são consideradas boas para ter uma água de qualidade. E a primeira característica dela é pureza. Então, precisa ter uma água pura, uma água que não tenha metais pesados, uma água que não tenha flúor. Gente, a água que a gente bebe,
Infelizmente, os filtros comuns não tiram esses metais pesados. A água pode estar rica em alumínio, pode estar rica em flúor. E a gente bebendo isso todos os dias é uma carga de tóxico todos os dias no nosso organismo. Isso o rim sozinho não dá conta. E é por isso que a gente precisa fazer todo esse processo de desintoxicação. Uma pessoa saudável, pelo menos 3 a 4 vezes no ano. Pessoas que têm doenças graves, né, doenças mais importantes, teria que fazer mais vezes. Isso é individualizado também, isso é individualizado e pode ser feito de acordo com cada pessoa. Isso que é o mais importante, que seja individualizado. Agora, quando eu falo para vocês que o processo de desintoxicação vai muito além do suco verde, depois eu posso falar para vocês de outras características. Eu falei da pureza, são 4 características importantes que a gente tem que observar na água. A pureza é uma delas, certo? E existem, né, na verdade, filtros específicos para isso. Mais um exemplo. Outro exemplo super importante é panela. A maioria das panelas que a gente tem em casa, ela é rica em alumínio. E o alumínio, gente, ele já está comprovadamente ligado a Alzheimer e câncer. Então, vamos sempre cuidar do que a gente se alimenta. Eu até fiz uma pergunta no meu stories. A gente se alimenta de nutrientes ou toxinas? E às vezes a gente está se alimentando de frutas, verduras, né? Achando que tá tudo bem, né? Que realmente são bons alimentos, mas e os agrotóxicos? Como ele está intoxicando o nosso organismo? Tem jeito certo de lavar as verduras e, pelo amor de Deus, não usem água sanitária, tá? Vamos utilizar o que é certo para lavar também as verduras e legumes. O filtro ideal é o filtro que consegue filtrar todas essas partículas que eu falei, além dos metais pesados. Existem algumas marcas, tá? Eu não tenho compromisso com nenhuma marca, mas posso passar aqui para vocês, é que eu utilizo e gosto muito, que chama Taint. Ele realmente é um filtro japonês que retira todos os metais pesados e ainda deixa a água com pH básico, que é outro item importante nessa questão de uma água de qualidade. Agora, voltando ao que eu estava falando aqui com vocês, que é a questão da desintoxicação, ir muito além do suco verde, isso é o que eu quero que fique para hoje. Então, assim, se vocês tiverem algo para gravar hoje, é que a desintoxicação é um processo complexo. É um processo que envolve vários pilares. E vamos conversar aqui sobre eles. Alimentação, claro, com certeza, uma alimentação desintoxicante, né? O que é uma alimentação desintoxicante? É uma alimentação anti-inflamatória. Ela não vai conter durante esse período farinha, ela não vai conter durante esse período açúcar, não vai conter nesse período leite e derivados, carne vermelha, álcool. Tudo isso ela deve ser eliminado nesse processo de desintoxicação, para que a gente possa ajudar e colocar mais alimentos que ajudam o fígado nesse processo, como por exemplo a maçã, que tem o ácido málico, como por exemplo as folhas verdes. Então nós vamos zerar os alimentos inflamatórios e aumentar os alimentos anti-inflamatórios. Então, no processo de desintoxicação, a alimentação com certeza é importante. Mas, além da alimentação, é importante uma hidratação adequada. Então, é importante a gente fazer um uso de água em quantidade certa para que a gente possa eliminar as toxinas pelo rim. Então, não adianta, por exemplo, a gente utilizar alguns suplementos que nos auxiliam a desintoxicação, que se vocês quiserem eu posso depois passar para vocês dicas desses suplementos, se a gente não tomar água suficiente para o rim e lavar esses metais. Então, a água de qualidade e quantidade. Então, alimentação, água. Terceiro pilar, exercício físico. Gente, por que nesse caso? O exercício físico tem inúmeras funções, com a questão da melhora de condicionamento físico, proteger o coração, aumento de massa magra, melhora da parte de saúde emocional. Isso a gente não discute, mas aqui especificamente no processo de desintoxicação,
Onde o exercício físico entra? O exercício físico a gente faz o quê? Tem muita sudorese, muito suor. E o suor é um dos principais eliminadores de toxinas. Tanto que a gente tem tratamentos específicos com câmeras, com manta térmica, para que você possa levar a esse processo de desintoxicação. Então, 3 pilares eu já disse, né? Alimentação, exercício físico e água, certo? Então, doutora, é só isso e eu tô desintoxicado? Não. Esses são fundamentais, mas precisamos também, além de uma alimentação, ajudar o corpo a eliminar estas toxinas, a fazer a limpeza, sabe? Varrer mesmo, limpar o terreno biológico, deixar bem brilhando, utilizar alguns suplementos para isso. Vou dar 2 exemplos aqui para que vocês guardem. 3, que hoje eu tô boazinha. 1, clorela. Excelente para limpeza do organismo, uma alga, um super alimento que a gente utiliza para limpar muito essa parte de toxinas. 2, espirulina, excelente antioxidante, ajuda muito o fígado e o rim nesse processo de desintoxicação. E 3, ácido málico, também excelente para desintoxicação. Mas não adianta tomar clorela, espirulina e ácido málico e continuar se alimentando de fast food. Não adianta tomar isso tudo e tomar uma água cheia de metais pesados. É um complexo, certo? A Fernanda está perguntando qual a marca indicada. Eu sempre tomo cuidado com essa questão de marca, né? Porque, como eu digo e digo várias vezes, eu não tenho nenhum contrato com nenhuma marca, mas eu também sinto na obrigação mesmo de compartilhar com vocês coisas boas, né? Marcas boas. Então, assim, eu sempre oriento as melhores marcas desses suplementos que eu disse aqui para vocês Essential, Pura Vida ou Vitafor, certo? Esses aí são marcas prontas, né? Aqui um paciente querido meu, David, está falando que ele manda manipular. Sim, a manipulação a gente pode e deve lançar mão, desde que seja o quê? Numa farmácia de confiança. Isso é muito bom, porque a gente pode pôr doses menores ou maiores, personalizar a dose e colocar junto, né? Também vários suplementos juntos numa fórmula só. Eu gosto bastante da manipulação, de uma forma que seja segura, né? De uma forma que seja, assim, eficaz. É bem legal a gente lançar a mão. A gente pode utilizar vários antioxidantes. Então, e pensando assim na medicina integrativa, né, e no processo de desintoxicação ir muito além do suco verde, ele vai além do corpo também, gente. E é isso que vocês vão aprender comigo aí durante a semana detox. Isso também. Inclusive, depois eu falo. Inclusive, então, é o seguinte. Então, a gente usou alimentação, usou água, hidratação. A gente fez a suplementação correta, a gente está fazendo tudo certinho, mas o processo de desintoxicação não está indo, doutora. Eu ainda sinto que eu estou inchada, ainda sinto que eu não estou emagrecendo, eu ainda sinto que não tá. Por que isso pode estar acontecendo? Porque a gente não está tratando das nossas emoções e da nossa mente. O processo de desintoxicação envolve desintoxicação mental e emocional. Isso daí é difícil alguém que fala isso para vocês. Então, a parte da desintoxicação mental por exemplo, às vezes você já se pegou pensando com pensamentos negativos. Nós estamos assim num momento, né, que ainda estamos em pandemia, agora bem melhor, mas ainda estamos em pandemia. Viemos aí 1 ano e meio nessa questão de coronavírus, todo mundo muito preocupado com tudo isso. Isso mexe com as emoções, isso mexe com a nossa mente. Então, a parte da desintoxicação, ela entra de desintoxicar a sua mente dos pensamentos negativos. Ela entra de desintoxicar as suas emoções. Como está o seu sentimento hoje? O que vem passando aí? Né? Isso é muito importante. Às vezes a gente é muito razão, só pensa.
para um pouquinho de pensar e sente como que tá aí dentro de você. Então, o processo de desintoxicação que vocês vão aprender comigo vai além da desintoxicação do físico, que é muito importante, mas vai aqui na desintoxicação da mente e das emoções. Aprender a respirar, gente, uma pausa diária, assim, ó, aqui. Se vocês virem meu stories, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa de 8 horas da manhã, né? Porque eu ainda não parei até agora, que são 9h30. Mas, eu estou bem, com energia. Se precisar ficar mais, eu fico, mas eu vou dormir, porque o sono, ele é fundamental para isso. Mas o processo durante o dia tem que ter uma pausa. Que seja de 2 minutos, que seja de 5 minutos, o que você conseguir, mas inspira, expira, conecta consigo mesmo. Isso vai fazer muita importância nesse processo que eu vou ensinar para vocês de desintoxicação. Então, a gente vai passar, né, vários dias falando dessa questão de desintoxicação, que eu quero que vocês coloquem em prática. Inclusive, para auxiliar vocês, eu tenho um presente para todo mundo que está aqui na live. Assim que acabar a live, eu vou deixar ela gravada aqui no Instagram, tá? Para você enviar para aquela pessoa que você acha que merece ouvir, que não conseguiu. E você vai dar entrada lá no meu Linktree, no link da bio, né? Você conhece? Clica no link da bio, lá vai ter o meu e-book que está sendo disponibilizado para você gratuitamente. O e-book é 30 dicas, 30 dias. São 30 dicas para você utilizar durante 30 dias para que você possa dar uma ressignificada na sua saúde, certo? Não perca, então, gratuito para todo mundo aqui entrar lá hoje, que participou da live, e e baixar esse PDF gratuito, meu e-book 30 dicas, 30 dias. Então, nesse processo de desintoxicação, nós vamos aprender a fazer essa transição alimentar. Eu sei, eu até postei ontem, não é fácil, gente. Eu já tomei muito leite com achocolatado, eu já comi muito mal. E quando eu decidi comer bem, né, quando eu vi essa necessidade, quando eu estudei para isso, foi muito difícil para mim seguir esse caminho, né? De repente, o que eu posso comer, o que eu não posso? Então, eu quero pegar na mão de vocês mesmo e traçar esse caminho, certo? Eu quero pegar na mão de cada um de vocês que isso que eu estou falando fez algum sentido para vocês e mostrar o caminho para que a gente possa ter saúde. Então, é muito importante que a gente tenha uma conexão com o que a gente faça. É muito importante que a gente faça realmente tendo certeza. Então, eu quero que todos que venham comigo saibam o que a gente está fazendo. E não simplesmente faça o que eu falar. Tem que fazer sentido para você. Para que a gente possa sair de um estágio que a gente está, que vocês estejam não muito saudável, com alguns desses sintomas. Então, se você que está aí do outro lado tem uma dificuldade para perder peso, ou tem uma facilidade para ganhar, ou tem aquele cansaço extremo, sensação de estar inchado, dificuldade de energia para o dia a dia. Se você tem algum desses sintomas e quer melhorar, eu vou ensinar para vocês como fazer isso, um passo a passo, e nós vamos juntos nesse processo. Então, com essa live de hoje, o que eu quero que fique para vocês é que o processo não é simples como às vezes a gente vê aí na internet, né? Hoje a gente tem um processo aí de ter muitas informações, mas o processo não é tão simples assim. Vamos tomar um remédio aí, uma clorela, e vamos fazer suco verde com folhas de manhã e tá todo mundo desintoxicado. Não, vamos fazer isso de uma forma segura, certo? O David é um paciente meu. Oi, filha. Oi, amor. É um paciente meu, ele tá colocando aí, né? Ele já é paciente meu há muito tempo, né? A gente vem cuidando aí desse processo de saúde. E lá na clínica, né? Muitos desses tratamentos que eu tô falando aqui com vocês, a gente faz de uma forma injetável, ou seja, a gente pega a veia, né? E é uma coisa que eu quero ir mostrando para vocês o porquê e como é esse benefício. Porque quando a gente toma a cápsula, a gente tem uma absorção de apenas 20%. E quando a gente faz a suplementação, a gente tem uma absorção total de 100%.
Então, ele mesmo está colocando que ele tinha receio, né, de fazer isso. Isso é muito comum, porque é muito colocado como uma mística, né, de que a gente toma remédio na veia, que a gente faz soro, só de quando a gente está doente. Na verdade, não é isso. É um processo de nutrição para a sua célula. Ele mesmo falou, sentindo muito melhor, mais disposto, meu sono melhorou muito. Isso é muito bom, né? Nós já estamos juntos aí mais de 5 anos, né? E eu fico muito feliz com isso. Então, gente, eu queria saber se para vocês, né, na live de hoje ficou claro que detox, que é a palavra que até me arrepia, na verdade, que é desintoxicação, que é a palavra certa, detoxificação, ficou claro para vocês a questão de como isso é importante e de como nós vamos caminhar juntos? Eu quero saber de vocês o que vocês têm dúvida sobre a desintoxicação, para que a gente possa ir desmistificando durante a semana. A gente vai ter mais 3 dias aí, certo? Deixa eu só responder aqui. A Elisa, outra paciente querida, que ela tá falando dos hormônios bioidênticos e melhorou muito, né? Um dia a gente pode marcar uma live só para falar de hormônios bioidênticos, mas são o quê? Hormônios que são semelhantes ao nosso próprio organismo, certo? A semelhança do nosso organismo e que ela melhorou muito. Então, como eu disse, os hormônios são importantes, as vitaminas são importantes, mas antes de tudo, vamos limpar o terreno, certo? Tem essa querida aqui, que é J. Servone, né? Quer fazer também, ótimo, né? Vamos juntas nesse processo, me chama aqui no direct que a gente pode tirar todas as dúvidas para vocês. Ah, achei que ninguém ia me perguntar. A Luciene me perguntou aqui, ó. Doutora Marcela, qual o jeito certo e o que usar para higienizar frutas e verduras? Muito bem. Eu não ia contar hoje não, mas já que me perguntaram, vamos lá. Gente, eu não sei se é uma realidade de todo mundo, eu acredito que não, comer somente orgânicos, né? Eu tento bastante, mas eu não consigo 100% aqui em casa. Por uma questão de disponibilidade mesmo, né, desses produtos, de ter que ir atrás, então realmente é mais difícil. Agora, é muito claro, né, que a gente tem muitos agrotóxicos. Eu não sei se vocês já compararam. Um dia eu fiz uma experiência aqui em casa que foi muito legal. Eu cheguei aqui em casa com 2 morangos, um comprado, né, em supermercado normal, lindo, vermelho, desse tamanho, e um comprado orgânico, que é pequenininho, que é um morango, na verdade, né, saudável, digamos assim. E mostrando, né, para os meus filhos, falei, ó, esse daqui, qual que vocês querem? Eles queriam o quê? O grandão, né, o vermelho. Aí eu expliquei que tinha veneno, que no outro que não tinha, por isso que crescia. E o que é pequenininho, gente, ele é muito mais doce. Isso é tão interessante. E se você colocar na água os dois, essa água que eu falei pra vocês desse filtro, que ela tira os metais, vocês têm que ver a cor que fica a água desse morango que é rico em agrotóxicos. Então, assim, algumas frutas, como o morango e o tomate, elas absorvem muito agrotóxico. Então, esses é muito importante que a gente coma orgânico de preferência ou lave de uma forma eficaz. Muitas pessoas lavam com água sanitária, não sei se é o seu caso, outras com vinagre, né? O vinagre não é de todo ruim, mas ele não tira tudo. Agora, água sanitária, gente, não, nós estamos trocando isso aí por meia dúzia. O melhor jeito de higienizar suas frutas e verduras é com Lugol a 2%, certo? Tintura de iodo. Você faz a tintura de iodo em farmácia de manipulação, coloca dentro de uma bacia com água, deixa lá por 1 hora, depois só enxaguar. Estamos livres de agrotóxico, gente. Fica a dica, essa é preciosa, hein? Deixa eu ver o que tem mais perguntas aqui. A Marcela quer fazer todos os tratamentos. Gente, a Marcela é minha secretária. Agora minha secretária é minha xará. Ela quer fazer todos. Isso é muito bom, não é? Porque ela é minha porta de entrada e nós vamos deixar assim. Ela tem pouco tempo que tá lá com a gente, tá entendendo os processos, né? Que é um mundo novo. Mas em breve ela estará assim, ó, zerada. A Mia é outra querida, né? Que também é paciente nossa, né? E assim, ela é muito interessante porque ela é terapeuta, ela trabalha com Theta Healing, né? E com certeza ela vê essa questão do processo de desintoxicação de uma forma mais aberta nessa parte da mente, como é importante. Então, gente, isso é muito importante.
a gente cuidar. A Núbia também, administradora e gerente lá da nossa clínica, quer fazer tudo. Gente, isso é um bom sinal. Se onde eu estou impactando positivamente, né? E realmente é uma missão de vida minha mesmo, levar saúde e levar conhecimento para vocês. Se eu fiz isso, impactei um dia, uma pessoa, minha missão de vida já está cumprida, certo? Cléria, chama aqui a gente no direct, não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Vamos cuidar, gente. É muito importante, não é o tema da live, mas essa questão do autocuidado, principalmente nós mulheres que estamos aí num processo de cuidar de filho, de marido, de casa, de tanta coisa e não temos tempo pra gente. Portanto, autocuidado, isso é muito importante para ter uma saúde integral. Thalita, querida, nós também queremos te ver todos os dias lá na clínica, uma paciente muito querida e que a gente vai dar, assim, muito mais saúde, mais vida nos seus dias, né? Contribuir para isso. Isso, Michele, cuidar em todos os níveis. Então, a medicina integrativa tenta isso, né? Tenta que eu falo, por quê? Porque a gente nunca consegue ser 100%, mas não precisa ser 100%. Vamos à regra do 90-10. Vamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, certo? Quem mais? A Gleice está perguntando se eu atendo convênio. Não atendo convênio, tá? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas assim, por uma questão mesmo do tratamento ser muito individualizado, a consulta dura 1h30 a 2 horas, nós vamos ver todo o processo, já está incluído 3 exames nessa consulta, eu não consigo atender o convênio. Mas com certeza a gente faz tudo o que é possível para que você possa ter, né, o seu atendimento. Thalita, que isso, obrigada, viu? Fico muito feliz aí de você estar lá na nossa clínica, tudo tem o momento certo de acontecer na nossa vida, certo? Luciene, eu atendo em Araxá sim, tá? Atendo em Araxá a cada 2 meses, a próxima data é agora em outubro. Chama a Marcela aí no WhatsApp, né? Clica no link da bio lá, chama a Marcela, minha secretária, no WhatsApp para você marcar, que eu acho que eu tenho 1 ou 2 vagas agora para outubro. E eu acho que outubro vai ser a última vez que eu vou esse ano, certo? Maiara, né, tá super interessada, que bom, chama a gente aí no direct, chama a Núbia, meu gerente, chama a Marcela, me chama. Gente, a gente tenta, né, a Thalita é uma que tá bem agora lá na clínica e pode falar isso, o Davi e vários outros pacientes que estão aqui, a Michele, a gente tenta ser o mais humanizado no nosso atendimento, o mais entrar na vida do paciente, sabe? Quando eu me formei para medicina, a gente tinha muito isso, assim, de ficar o paciente lá, o médico aqui. E lá a gente tenta realmente entrar na sua história, conduzir você de uma forma que seja mais humana, mais perto. Eu mesma acompanho de perto todos os pacientes, na medida que eu consigo. Isso, assim, tem dado muito resultado e eu tenho ficado muito feliz com isso. Por isso que eu não foco na quantidade e sim mesmo na qualidade. Em relação aos hormônios bioidênticos, Adriana, eu não atendo em Brasília ainda, mas se Deus quiser é de Uberlândia para o mundo, hein? Eu não atendo presencial em Brasília ainda, mas a gente pode fazer online, certo? Priscila, fico muito feliz que a amiga indique, né? Eu prezo muito por esse trabalho e fico feliz, estamos aqui à disposição. Agora, me falaram aqui, me pediram aqui 3 pessoas sobre a questão do hormônio bioidêntico, certo? Elisa, vou para São Paulo também, hein? Eu adoro São Paulo, a gente vai jantar aí à noite, vai ser muito bom. E tomar um vinho, né? Agora, falando de desintoxicação, vocês não vão me falar isso, não? Falando de desintoxicação, vai falar de tomar um vinho? Gente, lembre-se, regra dos 90-10. Enquanto a gente está no processo de desintoxicação, é 100%, 000. Mas para um equilíbrio de uma vida normal, de vez em quando, tudo pode, certo? E a gente tenta mesmo que toda a equipe entre nesse processo, viu, Thalita? De ter esse acolhimento de coração aí com o paciente, certo? A Raíssa tá fazendo tratamento
com a gente, foi excelente o resultado dela, então eu fico muito feliz. Pra gente finalizar aqui, porque eu tenho mais terça, quarta e quinta para falar com vocês, eu vou só dar uma pincelada do hormônio bioidêntico e vou deixar para falar mais com ele na terceira live, certo? Os hormônios bioidênticos, o que é isso? Nós temos vários hormônios que nós produzimos no nosso organismo, certo? Cortisol, insulina, tireoide. Por algum motivo, testosterona, estradiol, progesterona, por algum motivo ele pode reduzir a sua produção, seja por idade, seja por escolhas erradas na alimentação, por estresse, eles podem alterar. E a gente, às vezes, é necessário repor. E a gente pode repor de duas formas. Ou com ele sintético, que a indústria farmacêutica foi lá e fez e tudo, ou com ele bioidêntico. Só que quando você faz de uma forma bioidêntica, que é semelhante ao que o seu organismo produz, você não traz efeitos colaterais. Então, você traz muitos mais efeitos positivos sem os efeitos colaterais. Basicamente isso, mas assim, hormônios bioidênticos tem assim uma tarde aí pra gente falar. Acho que a gente pode até marcar um chá com a doutora com ele. Certo? Então, para vocês hoje, o que eu quero que fique é isso. Desintoxicação é utilizar todos esses pilares que eu falei, cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, cuidar de uma suplementação adequada para isso e fazer atividade física para ter sudorese, eliminar o suor e desintoxicação de mente e emoções. Certo? Além disso, mais duas coisas super importantes, o que? A gente fazer o não uso de cosméticos ricos em metais pesados. Então, não esqueçam, na quarta-feira a gente vai falar desses cosméticos, eu vou trazer para mostrar aqui para vocês como que a gente pode utilizar base, esses que eu tô, é tudo natural, base natural, blush natural, batom natural, sem chumbo, sem metais pesados, leave-in para o cabelo, para deixar o cabelo assim, ó, sedoso e brilhoso, tudo natural. Não percam essa live, vai ser imperdível e vai ser na quarta-feira. Então, nós temos amanhã uma muito boa para a gente falar de inflamação. Combinado? Espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha atingido aqui o nosso objetivo. E se vocês querem algum tema específico ligado à desintoxicação, que fique bem claro que esses dias são para isso, me mande aqui no direct que a gente ainda tem terça, quarta e quinta para conversar sobre esse assunto. Depois nós vamos montar um grupo, né, de pessoas que tenham esse interesse na desintoxicação para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Certo? Boa noite para vocês, tenham um excelente descanso e lembra, gente, o sono é regenerador. A importância da higiene do sono, de uma noite de sono adequada. E amanhã tem mais. Excelente noite para vocês, gratidão, fiquem com Deus.